versículo 5, 53, versículo 6, a partir do versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 7. Ele foi, aliás, o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 11, agora. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora vamos ver, irmãos, também Colossenses, capítulo 2. Versículo 14 e o 15. Vamos ler a partir do 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. No capítulo 1 também de Romanos, verso 16, o apóstolo Paulo ele afirmou que não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E existe um hino que ele é tradicional, muito antigo, que é muito cantado em vários lugares lá no Brasil, que a estrofe fala assim, sabe? Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa eu trocar. E o apóstolo Paulo também afirmou que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, o que está relacionado ao Evangelho de Deus, conforme tem um texto que coloca dessa forma, é a verdade mais gloriosa, a verdade mais extraordinária, mais contundente que pode ter chegado ao conhecimento humano. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é incomparável, realmente. E, na verdade,
o Evangelho ele vem a ser o desenrolar da obra do Senhor, do propósito do Senhor. Porque quando o homem foi criado por Deus, o Senhor tinha um propósito, tinha um plano, ele tinha um objetivo em criar esse homem. E ele o criou para si. Não é? Nós conhecemos o relato lá de Gênesis, que cada animal que foi criado segundo a sua própria espécie. Mas quando ele foi criar o homem, o Senhor olhou para si mesmo. E ele o criou segundo a sua própria imagem e semelhança. Porque o seu propósito para com o homem é que o homem fosse um com ele, e ele um com o homem. Que houvesse uma unidade e uma união completa entre um e outro. Ele criou o homem para preenchê-lo, para completá-lo em todos os seus aspectos. Tanto é que nós temos um texto que fala que o Senhor colocou a eternidade dentro do homem. Por isso, que sem a presença de Deus no seu interior, nada nessa vida natural pode completar, pode preencher, pode satisfazer devidamente. Então, o Senhor, nos conselhos da divindade, eles criaram o homem, o Deus triuno. E o propósito ao criar esse homem era essa comunhão sem restrição e, ao mesmo tempo, o homem exercer a sua função como aquele que deveria administrar, reinar sobre todas as coisas criadas. Uma autoridade representativa do próprio Deus. Mas nós sabemos, né, irmãos, que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, houve um fato que mudou o quadro do desenrolar do propósito do Senhor. Mas, como nós lemos aqui na palavra, que o propósito do Senhor jamais poderão ser frustrados. Os seus desígnios não vão poder ser frustrados. E o Senhor, imediatamente, já estabeleceu um plano, estabeleceu um caminho para que ele pudesse resgatar, trazer de volta o homem para si. Tem um cântico que eu gosto muito da letra dele, que diz assim, a Eliette pode me ajudar até. No pecado estava imerso o meu ser, sem nenhum caminho para seguir. Vendo Deus a minha lastimável condição, o seu Filho deu por me amar. Recebi misericórdia. Grande salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém. Esse cântico, em poucas palavras, transmite, assim, sabe, algo forte a respeito do que seja o Evangelho do Senhor. E assim, quando o homem separou, ele morreu, o seu espírito ficou amortecido, ficou separado de Deus.
por ele mesmo, por seus próprios meios, por seus recursos, ele jamais poderia resolver o problema dessa separação. E pelo fato dele ter caído no pecado, irmãos, a santidade de Deus, a justiça de Deus e a ira de Deus precisavam ser satisfeitos. E então, haveria necessidade que houvesse, segundo o desígnio do Senhor, que o sangue fosse derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E assim o Senhor estabeleceu esse caminho, irmãos. Mas algo importante que eu gostaria de salientar, que a motivação do Deus triuno, o ponto de partida em tudo que foi planejado e em tudo que começou a ser feito, irmãos, tudo partiu do seu coração de amor. A motivação do Senhor em estabelecer agora um plano para resgatar o homem, irmãos, foi feito em amor, foi feito por amor. Deus é amor, a sua natureza é o amor. E ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, sem mérito, sem merecimento. Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E assim é, irmãos, tudo que procede do Senhor, tudo que emana dele, é em amor. E é por amor. E assim se estabeleceu, sabe, irmãos, o desenrolar desse processo da economia de Deus e resgatar o homem para que ele finalmente voltasse para aquela posição que havia sido preparada para ele, de ser um com o Senhor, co-participante da natureza de Deus. Amém. E assim, irmãos, quem estabelece um plano é quem executa. Quem estabelece um plano é ele que toma a frente, a dianteira. É ele que vai operar, é ele que vai agir, segundo o plano que ele já estabeleceu. E aí está, né, irmãos, o grande desafio relacionado hoje com a edificação da igreja. Pois aqueles que podem e devem ser os instrumentos de Deus para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, precisam ter a revelação, precisam ter a visão da planta, precisam ter a revelação de todos os passos, todos os caminhos, para que realmente o Senhor possa edificar a sua casa. Agora, quando o homem interfere da sua maneira, da sua forma, seu esforço, a sua capacidade natural, ele toma a frente e pede para Deus abençoar. Irmãos, aí surge todos os desvios, surgem os erros, surgem as brechas
pelas quais o inimigo vem, e ele veio para roubar, matar e destruir. Desfazer o que o Senhor busca edificar. Pois bem, esse é um outro assunto, na verdade, sabe, irmãos? Mas, na verdade, o que queremos dizer é que o Senhor, ele estabeleceu a sua justiça. E somente a justiça do Senhor é que pode e deve prevalecer. Gostaria de lermos uma outra passagem que está em 2 Coríntios, no capítulo 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que não conheceu pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Confirmando, irmãos, essa obra do Senhor Jesus ali, Isaías 53, predita pelo profeta, mostrando, sabe, que ele haveria de tomar sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui no versículo 21 do capítulo 5, mostra, irmãos, que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Cristo é a nossa justiça. No Filipenses, no capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Amém. Esse é um versículo, irmãos, muito importante para nós. O Espírito do Senhor possa nos iluminar para vermos a importância desse versículo. Porque havia, né, um problema de ordem legal entre nós e Deus, como se fosse uma situação que a justiça de Deus precisava ser satisfeita de alguma maneira, de alguma forma. Era uma exigência da sua santidade, da sua natureza santa. E a justiça precisava cabalmente ser atendida. Mas de que forma isso se sucederia? No versículo 9 desse texto, fala, e ser achado nele. Primeiramente, essa frase, ela é muito significativa, porque se eu for achado nele, em Cristo, isso automaticamente está dizendo que eu não estou sendo achada em mim mesmo. Porque esta é a obra que o Senhor busca operar em nós. Agora há pouco o irmão
estava citando o capítulo 2 de Colossenses, versículo 13, que fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, sabe, irmãos, essa transferência que nós estamos sendo objetos do Espírito de Deus, de nos capturar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, e nos transferir para estarmos em Cristo, alicerçados, arraigados em Cristo, assim como aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Amém. Louvado seja o Senhor. Ser achado nele, ser achado em Cristo, tendo como fundamento a pessoa de Cristo, irmãos. Porque foi ele que foi enviado pelo Pai. Foi ele o dom inefável de Deus concedido ao homem. E em Coríntios, capítulo 9, versículo 16, fala que ele é o dom inefável. Dom é uma dádiva, é algo que é dado, que é concedido gratuitamente. E esse dom, que é inefável, inefável quer dizer incomparável, indescritível, um dom inefável, que é a pessoa de Cristo, foi dada a nós. Porque somente ele, na sua obediência, na sua submissão, na sua santidade, na sua pureza, Cordeiro sem mancha e sem mácula, poderia, irmãos, verdadeiramente satisfazer a justiça do Pai. Podia satisfazer os requisitos referentes à santidade do Pai. E ele veio, irmãos, justamente para cumprir e para realizar essa missão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu me lembro, tem vários anos atrás, eu tive um sonho. E no sonho eu me via naquela época que o Senhor viveu aqui na Terra. E eu estava numa sala, num lugar assim, com várias outras pessoas, com aquelas vestimentas, sabe, daquele tempo do Senhor Jesus. E uma dessas pessoas que estavam ali veio até mim e fez uma pergunta. E perguntou assim: qual é o versículo mais importante da Bíblia para você? Aí eu respondi: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando eu terminei de citar, essa pessoa que me perguntou se aproximou e me beijou na face. E o sonho ali terminou. Irmãos, eu nunca esqueci o que eu senti, sabe, no sonho, com essa experiência. Porque eu creio que foi o próprio Senhor que fez isso a mim. Porque ele se fez pobre para que nós, irmãos, fôssemos enriquecidos. E Deus amou o homem perdido, degradado, amou o homem, o mundo, de tal maneira
que deu, concedeu o dom inefável, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, e Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Vejamos, irmãos, mais outro texto bíblico. Colossenses 2:13. Vamos ler de novo esse versículo. Amém. E, irmãos, se sabemos que tudo isso que nós estamos colocando foi feito por graça, pela graça do Senhor. Ora, o que é graça? Tem várias formas de descrever. É um benefício sem merecimento nenhum que é recebido, não é? Antes de ver Colossenses, vamos ver Tito, no capítulo 2. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. A graça salvadora se manifestou a todos os homens. A graça salvadora. Eu desfruto muito desse versículo, porque dá uma ideia de que essa graça salvadora é uma pessoa. Porque o Senhor Jesus, ele é o Salvador. E a graça salvadora é ele mesmo, que foi dado, manifestado, concedido a nós, para que fôssemos resgatados, para que fôssemos redimidos pelo seu próprio sangue. Então, irmãos, aí é que entra uma questão importante. A gente vê que a graça é o benefício recebido, sem merecer. E Efésios, capítulo 2, nos fala que esta graça, ela é gratuita. Não é? Vamos ver o capítulo 2 de Efésios. Amém. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, olha a ênfase que está sendo dada aqui, a questão da graça concedida. Esse versículo 7 fala para mostrar para os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, quando a gente lê uma passagem como essa, né, irmãos, a gente só pode ficar com o nosso coração cheio de gratidão, de contentamento, por tão grande benefício recebido, por essa tão grande salvação, não é mesmo? E ainda mostra que é pela graça, ou seja, não é por merecimento, por mérito, não é por obras, mas é gratuitamente. Aí, sabe, irmãos, vem uma questão que nos deixa, sabe, assim, impactados. Como que algo tão precioso, dessa forma, pode ser gratuito? Eu não preciso fazer nada senão receber pela fé. Só preciso isso. Irmãos, é difícil para a gente alcançar isso, sabe? Mas uma coisa que eu tenho, sabe, visto que o Senhor tem mostrado, que esta graça, em toda a sua dimensão, em toda a sua profundidade, irmãos, ela é resultado de alguma coisa. Ela é resultado da justiça de Deus, que é Cristo. Pois quem pagou o preço para que nós hoje pudéssemos usufruir dessa maneira da graça, da forma como é nos apresentada na palavra, irmãos. O preço, quem pagou foi o Senhor Jesus. Conforme nós lemos aqui em Isaías 53, ele realmente, sabe, tomou sobre si, e ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Não é? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi ele que derramou, sabe, irmãos, o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário, até o momento dele proclamar ali, está consumado. Sabe, irmãos, então um preço foi pago. Veja aqui comigo, 1 Coríntios 6:20. Glória a Deus. Amém. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados, fostes resgatados do vosso fútil maneira de viver. Fomos comprados por preço. Aí depois, na outra página, irmãos, capítulo 7, versículo 23, o apóstolo Paulo vai repetir esse texto novamente. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Compreende, irmão? O preço, quem paga, não sou eu. Porque eu jamais teria possibilidade em mim mesmo para poder pagar um preço absolutamente impagável para mim. Correto? Mas o Senhor Jesus, ele foi aquele que se apresentou.
E ele deu, irmãos, voluntariamente a sua vida por nós. Ninguém tirou a vida dele, mas ele a deu voluntariamente. E essa vida que foi dada voluntariamente por amor, para ser sacrificado, para ser imolado, da qual forma como foi ali naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, irmãos, era o preço que estava sendo pago para que hoje, irmãos, nós pudéssemos ter uma viva esperança naquele que nos amou. Ele pagou o preço. Então, o escrito de dívida que era contra nós, o documento que confirmava a dívida impagável que nós tínhamos com Deus, irmãos, ela foi rasgada de alto a baixo. Como diz aqui em Colossenses. Amém. Tendo cancelado, aqui na minha tradução fala assim, sabe? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Olha só o que o apóstolo Paulo enfatiza aqui, irmãos. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, a questão da justiça própria é um entrave, é um problema, é uma fortaleza que o Senhor precisa colocar por terra. Porque, segundo a situação do judaísmo aqui, os judeus se aferravam à questão da lei. E eles consideravam que se cumprisse a lei, se obedecesse a lei, se seguisse conforme as determinações da lei, eles estariam justificados e estariam com a situação deles resolvida diante de Deus. Então, eles estabeleciam uma justiça própria, que era decorrente do que eles faziam, que era decorrente do esforço, da labuta que eles tinham para poder chegar num determinado ponto de Deus se agradar. Não é verdade? E era um completo engano. Absoluto engano. Porque Isaías 64, no versículo 2, ele fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia diante de Deus. E o que é mais elevado para os homens é abominação para Deus. É justiça própria que procede da lei, que procede de esforço da minha parte de querer fazer as coisas, como se isso pudesse, sabe, me
justificar ou me dar algum merecimento. Por isso que lá em Efésios o apóstolo Paulo falou, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar, porque a obra é do Senhor, para o Senhor, e é Ele mesmo que executa. A única coisa, irmãos, que nós precisamos fazer é crer e receber pela fé naquilo que já foi consumado para toda a eternidade. E eu recebo pela fé essa graça imerecida, que teve um alto preço que foi pago, o preço do próprio sangue do Senhor que foi derramado. E o preço que ele pagou cobriu a dívida que eu tinha, irmão. Essa dívida foi cancelada. E aí, então, o que aconteceu? Nos foi aberto um novo e vivo caminho, pelo sangue do Senhor Jesus, um novo e vivo caminho para poder voltar, sabe, irmãos, aquela esfera de unidade, de comunhão, de ser um com o Senhor e Ele ser um conosco. Esse nível de comunhão e de entremesclar, digamos assim, sabe, pleno realmente. Que o propósito do Senhor, irmão, nisso tudo, sabe, na verdade, é nos introduzir na sua filiação. Que maravilha, sabe, irmãos? É maravilhoso o Evangelho de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então, essa porção aqui, que buscando compartilhar com os irmãos, é só uma etapa. É só uma etapa. Porque essa esfera é a parte que o vaso precisa estar limpo, precisa estar justificado, precisa estar reconciliado. Não é? Essa situação legal, digamos assim, diante do Senhor, está resolvida pela obra expiatória de Cristo. Mas aí, sabe, irmãos, tem um versículo aqui em 2 Coríntios que vai mostrar a continuidade pela sua morte, que aqui a ênfase toda está relacionada à redenção. A redenção, a justificação. Né? Ah, é assim, é Romanos 5? Pode ler, irmão. Exatamente. Romanos 5. O 10 é o 9 e o 10, né? Posso ler? Pode ler. Versículo 8, hermano. Sim. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amém. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La segunda etapa. Irmão. Vamos prosseguir na salvação. Amém. Irmão, olha só, depois da gente ficar deslumbrado, né, impactado
por essa obra salvadora, a graça salvadora. Aí, de repente, a palavra vem e fala assim, olha, tem muito mais. Tem muito mais. Se nós fomos salvos pela sua morte, muito mais. Pela sua vida. Se fomos salvos pela sua morte e pela sua ressurreição. Compreende? Aí eu me lembro de 1 João, acho que é capítulo 5, que fala que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou. Porque quando nós o vermos, nós seremos transformados, semelhantes a Ele, assim como Ele é. Aleluia! Ó Senhor, é muita graça, é muita misericórdia. Irmãos, é momento de realmente, sabe, nós levantarmos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia! Este mundo, sabe, irmãos, esse sistema da qual nós vivemos está realmente se acabando. Mas diante de nós se levanta, sabe, irmãos, o sol da justiça. Amém. Graças a Deus. Amém.